pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo. Hoje, domingo, dia 15 de fevereiro, é de nosso roteiro original. A gente estudamos com o quê? A Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. E juntos respondemos as perguntas. Estamos estudando sobre Pedro, mas quando falamos de Pedro, qual é o seu primeiro momento da vida de Pedro que aparece na sua vida? Aqui estamos desenhando, né? No encontro de Jesus, né? Pedro era um pescador, e aí Jesus se encontra com Pedro. Ou então, quando Jesus fala, Pedro, qual é o tamanho da tua fé? Quando Pedro cai dentro d'água, pois vacilou em um simples momento de desconfiança, de não conseguir andar por sobre as águas. Ou então, quando ele nega Jesus. Não, Senhor, eu não vou negar. Eu sei que eu não consigo negar o Senhor. E aí chega lá e ele nega 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Ou vários outros momentos, né? Ali Pedro pedindo desculpa para Jesus. Pedro também ali, quando Jesus, nos milagres da segunda grande pesca. E Jesus fala, coloca essa rede do outro lado. Pedro vai lá e fala, Senhor, para quê? Passamos a noite inteira pescando. E o Senhor quer que jogue no outro lado. O que vai adiantar? São momentos, né, que a gente pega para nós, momentos da vida de Pedro que pensamos assim, nossa, Pedro realmente era difícil, mas Jesus teve paciência, hein? Definitivamente Pedro se tornou outro homem, depois de compreender quem era de fato Jesus. Um novo homem, né? Passou de Simão para Pedro. E se você quer ver o que aconteceu na prisão de Pedro, abra sua Bíblia em Atos 12, versículos 1 a 17, para que você compreenda os assuntos desta semana e para juntos respondermos as perguntas a seguir. Antes de abrir os quadros de perguntas, eu quero que você preste muita atenção, pois são muitas perguntas e se você não ficar atento, você vai se desligar. Vamos lá para a primeira pergunta. Qual é a ironia nos versos 13 a 15 de Atos 12? É logo depois da libertação de Pedro. O que a Bíblia nos fala? Que Rode, quando viu Pedro, né, ali fora, ela nem abriu a porta. A Bíblia fala, né, que ela nem abriu a porta porque ficou tão animada e alegre que Pedro estava lá, fora da prisão, que ela fez o quê? Ela foi correr para falar para todo mundo. Pedro saiu da prisão, gente. Vem ver, pelo amor de Deus, como assim? Sendo que ninguém sabia, a não ser Pedro e Jesus, que eles tinham saído. Aí já pensou se o boato subisse e as pessoas soubessem que Pedro estava libertado da prisão? Ou seja, foi um erro de Rode, né? Essa é a ironia também. Segunda pergunta. Quanta fé os crentes daquela reunião de oração realmente tiveram? A Bíblia nos fala, bem no início de Atos 12, que o povo estava orando incessantemente para a libertação de Pedro, mostrando que a fé deles estava forte. Lembrando que era o início da igreja cristã primitiva, ou seja, a igreja cristã estava começando. E Pedro era um desses pioneiros, né, na nova igreja. E Pedro era muito importante para aquele momento. E por isso que a oração deles estava incessantemente boa. Pois se Pedro não conseguia se libertar, e os outros? E aí? O que ia acontecer? E por isso que a oração deles estava muito bem e a sua fé mais ainda. Terceira pergunta. Como pode a cena de Pedro bater na porta e a relutância deles em acreditar que era Pedro ter mais impacto pelo detalhe provido no verso 2? Para aprender isso aqui, o que fala o verso 2? O verso 2 fala o seguinte. Tiago morreu. Simplesmente isso. Tiago estava morto. Tiago era um dos discípulos. Tiago era importante, assim como Pedro. Mas por que Tiago morreu? Enquanto Pedro foi libertado. Aí por isso que vem essa noção, né? De a libertação de Pedro ser mais impactante do que a morte de Tiago. Por quê? Porque era muito difícil Pedro estar liberto. Era muito difícil. A prisão de Pedro era uma rocha. Tinha não sei quantos sentinelas. Pedro estava preso em 2 pessoas, ou seja, as correntes, né? Uma corrente presa em uma pessoa e outra corrente presa em outra pessoa. Ou seja,
era impossível Pedro sair daquela prisão. Ainda a mais tinha, parece que era três portão, um monte de guarda, ou seja, era impossível. Tiago não escapou e Pedro vai escapar. E por isso que foi impressionante, né? A forma de pensar das pessoas. Outra pergunta: que parte os intercessores desempenharam na libertação de Pedro? Explique. Os intercessores eram as pessoas que estavam orando a favor de Pedro. Isso foi importante por causa da súplica, da forma de Senhor, nos livra de mais um mal. Já perdemos muita gente. Tiago é um grande exemplo. Estevão é outro grande exemplo. Pessoas importantes mortas pelos líderes judeus. E Pedro vai ser mais um. Então o povo ali estava pedindo a Deus, né? Senhor, livra, não mate mais o mal. E aí por isso que eles foram importantes. Pois Deus ouve as súplicas dos pecadores. Quinta pergunta: por que você acha que Deus decidiu fazer um milagre em favor de Pedro? Por quê? Por que Pedro? Lembra que Pedro deu trabalho? Pois é, esse trabalho não foi em vão. Pedro tinha que completar a sua missão aqui nesta terra. A sua missão não tinha acabado naquela prisão. Ainda tinha muitas outras coisas para acontecer a favor da nova igreja cristã, né? E aí Pedro era muito crucial para essa igreja. E a última pergunta só complementa, né? O que isso sugere sobre a importância de Pedro para a igreja primitiva cristã? É que Pedro era muito importante. Ele tinha um papel crucial. E ele era um dos pioneiros. Ele era um dos líderes. Ele que ajudava a fortalecer. Pedro, ele não era daqueles de ir, né, para fora de Jerusalém, de Judéia. Não. Ele era um daqueles para ficar lá dentro da igreja, para que a igreja crescer. Ele não era igual Paulo, como exemplo, né? Paulo, ele foi um viajante missionário. Ele ia para muitos locais. Pedro não. Pedro praticamente estava ilhado lá, ele não saía, porque ele estava mais preocupado lá, pois ele era o quê? Como se fosse um ancião hoje de uma igreja, Pedro. Então isso é muito importante, né? Vemos o quanto que Jesus, o quanto que Deus aprecia essas pessoas que reconhecem e que seguem a Jesus, não importa a situação do momento. Fechando nossos olhos e vamos orar. Senhor, que venhamos ser essas pessoas que, apesar das situações, todos os momentos estamos contigo, te buscando e te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém.